E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e hoje nós vamos falar acerca de alguns conceitos sobre radioatividade. A era nuclear teve início nos últimos anos do século XIX com a descoberta dos primeiros fenômenos radioativos. Mediante o surgimento da radioatividade, começou uma nova fase da compreensão da matéria. O átomo, que até o final do século XIX era considerado indivisível, mostrou-se ser formado por partículas ainda menores. Atingiu-se o próprio núcleo dos átomos, conseguindo se transformar um elemento químico em outro. Bom, então para a gente discutir acerca desse assunto, eu achei interessante a gente fazer um breve histórico, ressaltando as principais descobertas que os cientistas tiveram no decorrer do tempo. Então, nesse sentido, em 1875, o químico e físico inglês William Crookes fez experimentos com descargas elétricas em gases a pressões baixíssimas e descobriu os chamados raios catódicos. Então, para quem não lembra, ele desenvolveu a ampola de Crookes, e foi justamente essa ampola que possibilitou que o Thomson futuramente fizesse a descoberta desses elétrons. Então, só para vocês recordarem, ocorria o seguinte: na hora que ele ligava essa ampola a uma elevada voltagem, ele observava que um fino feixe de elétrons partia do cátodo em direção ao ânodo. E aí, após algumas experiências que ele realizou, ele acabou descobrindo justamente a origem dessa partícula. Só que não é isso que nós vamos discutir. Nós vamos falar propriamente sobre a radioatividade. E essa radioatividade, ela só foi descoberta em 1895, quando o físico e alemão Wilhelm Röntgen ele introduziu algumas modificações dessa ampola, o que permitiu que ele produzisse os raios-x. Então aqui, a modificação que ele realizou nessa ampola foi a seguinte: nesse local onde nós encontramos o ânodo, ele colocou um metal nesse suporte. E aí na hora que esse raio catódico, que era formado por elétrons, atingia essa barra, como resposta, ela liberava um feixe. Só que esse feixe, ele era invisível. Só que o que acontecia? Se você colocasse algumas substâncias, ocorriam dois fenômenos, que era o fenômeno da fluorescência e da fosforescência. Então, só para a gente diferenciar esses dois processos de luminescência, a diferença está justamente na forma como ocorre esse processo de liberação de luz. O material fluorescente, ele funciona da seguinte forma: depois que você cessou o fornecimento de energia, ele continua brilhando. E já os materiais fosforescentes, à medida que você insere energia, ele brilha. Só que você cessou essa fonte de energia, ele para de brilhar. Então essa que é a diferença entre esses dois termos. E aí o que acontece? Na hora que ele fez essa descoberta, ele não sabia qual que era a origem desses raios. Por isso são chamados de raios-x. E o que mais impressionava ele é que esses raios tinham a capacidade de ultrapassar vários tipos de barreira. E o que fez com que ele fizesse vários testes para ver se conseguia encontrar alguma coisa que barrasse isso. E o material que ele conseguiu encontrar foi o chumbo. Então, na hora que ele observou essa relação, ele teve a seguinte ideia, de tentar colocar uma mão e embaixo dessa mão colocar uma chapa fotográfica para ver o que virava. Então foi nesse ponto que nasceu a primeira radiografia. Por quê? Como os ossos eles são formados por cálcio, que é considerado um metal pesado, a radiação não conseguia passar. Entretanto, como a nossa pele e a nossa carne são considerados materiais menos densos, a radiação conseguia passar sem sofrer nenhuma interferência. Então, nesse caso, surgiu a primeira radiografia. Bom, e aí nessa época, lá na Europa, ocorriam alguns simpósios onde os cientistas iam apresentar as suas descobertas. E foi nesse simpósio que o Röntgen levou esse experimento e falou: ó, galera, o negócio é o seguinte, eu descobri um negócio muito legal, só que eu não sei qual que é a origem desse feixe. E seria muito legal se vocês me ajudassem a tentar descobrir do que ele era formado. Então ele lançou essa dúvida para a comunidade científica. E aí, dentro dessa galera, existiam três cientistas extremamente renomados, que era o Becquerel,
era o casal Curie e o Ernest Rutherford, e que foram justamente esses três cientistas aí que tiveram uma grande contribuição no desenvolvimento dessa teoria. Bom, então, o primeiro trabalho desenvolvido aí foi por Becquerel, em 1896, que ele queria ver se esses materiais fluorescentes e fosforescentes seriam também capazes de emitir essa radiação, esses raios-x. Então, o que ele resolveu fazer? Ele pegava esse material, que era o sulfato duplo de potássio e uranila, e deixava ela carregando um tempinho no sol. E aí depois ele colocava algumas chapas e via se esse material conseguia emitir esse raio-x. Só que num desses dias que ele foi fazer esse experimento, estava muito nublado, então ele resolveu deixar esse material em volta de um pano bem denso, acabou colocando ele em cima de algumas chapas fotográficas e deixou no fundo da gaveta dele para que quando o tempo melhorasse ele voltasse a fazer os seus experimentos. Só que era final de semana, então aquele material ficou esquecido durante 3 dias. E aí quando ele voltou para estar mexendo com ele, ele ficou extremamente impressionado porque essas chapas haviam imagens ali embaixo. Então naquele ponto ele descobriu que existiam alguns materiais que conseguiam emitir essa radiação de forma espontânea, porque até então, pelo trabalho do Röntgen, esse material só liberava esses raios-x quando ele era confrontado com os elétrons extremamente energizados em cima daquela ampola de Crookes. Então a partir desse ponto ele começa a perceber que a radioatividade nada mais é do que um fenômeno extremamente espontâneo. Então essa foi a contribuição que o Becquerel trouxe ao desenvolvimento da radiação. Bom, e aí Merrier e Pierre também estavam fazendo seus trabalhos com sal de urânio, que era conhecido como minério chamado de peixe-blenda, U3 ou 8. E aí, nesse caso, eles estavam fazendo um processo de purificação. Só que aí eles encontraram dentro da impureza materiais que apresentavam uma capacidade radioativa muito maior do que o material que eles estavam trabalhando na época, que nesse caso seria o polônio, que era 400 vezes mais radioativo do que o urânio, e o rádio, que era 900 vezes mais radioativo do que o urânio. Bom, e aí no caso, Rutherford, ele resolveu fazer um experimento que ele queria, digamos assim, entender do que seria formada essa radiação. Então ele pegou esse aparatozinho aqui, colocou o material radioativo dentro dessa caixinha de chumbo, ele começava a emitir radiação, ele passava por um diafragma para que essa radiação fosse polarizada e ela passava logo em seguida por meio de uma placa de dupla carga elétrica, que nesse caso, em nenhum desses lados ela era energizada de carga positiva e na outra região ela apresentava uma carga negativa. E na hora que ele fez isso, ele observou 3 coisas. Que uma dessas radiações foi para o lado positivo, e, portanto, deveria apresentar uma carga negativa, a outra não sofreu interferência pelas placas positivas e negativas, então ela não deveria apresentar carga elétrica, e a partícula alfa desviou no sentido negativo, então, portanto, essa unidade deveria ter uma carga positiva. E outra coisa também foi com relação ao distanciamento que essas unidades tiveram em cima da sua base. Então, por exemplo, o distanciamento que a partícula alfa teve em comparação à partícula beta foi muito menor. Então, isso indica que esse material deveria apresentar uma massa maior comparado à partícula beta. Então, foram essas 2 observações aí que o Rutherford teve, que a partícula beta ela é uma unidade negativa, a radiação gama ela não apresenta carga elétrica e a partícula alfa ela é uma unidade positiva. Além disso, a partícula beta deveria ser muito mais leve do que a partícula alfa. Bom, e aí outra coisa também que eles resolveram fazer foi tentar determinar o poder de penetração que essas unidades apresentavam. Então, por exemplo, a radiação alfa, pelo fato dela ser mais pesada, eu conseguia bloquear a sua penetração com a utilização de um papel
ou de uma folha metálica ou de um tecido. Já a radiação beta, ela tem um poder de penetração um pouquinho maior. Então, com uma placa metálica ou uma madeira densa, eu consegui fazer o bloqueio dessa penetração. E já a radiação gama, que ela é praticamente energia, somente com a utilização de uma parede de concreto ou de chumbo. Então, a ideia da radiação é o seguinte: aqui eu tenho um átomo. Nessa região central eu tenho o núcleo e nessa região periférica eu tenho os elétrons. Bom, dentro desse núcleo existem os prótons e os nêutrons. Só para a gente recordar, os prótons são aquelas unidades positivas, enquanto que os nêutrons são as unidades que não apresentam carga. E o núcleo comparado ao tamanho do átomo é aquela comparação que nós fizemos. Seria como se eu viesse com uma bolinha de tênis e colocasse bem no centro do Maracanã. Essa bolinha de tênis seria o núcleo do átomo. E toda a extensão do campo de futebol seria o tamanho do átomo. E é justamente nessa região central que nós chamamos de núcleo que está reunido todas as cargas positivas. E aí, como vocês devem recordar, positivo com positivo tem um processo de repulsão muito acentuado. Então agora você imagina, nessa região central minúscula, a existência de várias cargas positivas que precisam conviver em harmonia. Então vai chegar em um certo ponto que o átomo ele não conseguirá manter essas unidades juntas. Então, como consequência, em busca da sua estabilidade, ele acaba liberando essas partículas que saem como radiação. Nesse caso, a partícula alfa e a partícula beta. Além disso, o átomo ele desprendia de um conteúdo energético extremamente elevado para manter essas unidades unidas nessa região central. A partir do ponto que se libera uma certa quantidade dessas partículas, o conteúdo energético que ele necessitava estar inserindo nesse átomo torna-se menor, o que faz com que ele tenha uma liberação de energia adicional, que é o que nós chamamos de radiação gama. Então é dessa forma que nós classificamos esse processo de radioatividade como um processo espontâneo. É um átomo que possui muita carga positiva no seu núcleo que precisa eliminar um pouquinho dela para que ele consiga adquirir essa estabilidade.